Os queridos irmãos e irmãs no Senhor, nossa saudação também aos que nos acompanham pelas redes sociais, nessa transmissão dessa Santa Missa. Vimos na primeira leitura do livro dos Números, mais uma parte do povo de Deus no deserto com Moisés. Este povo começou a murmurar. Antes queriam pão, então Deus mandou o maná, pão do céu para eles saciarem a fome. Mas não bastou o maná, eles enjoaram, começaram a recordar o Egito, onde tinha então peixe à vontade, tinha verduras, tinha cebola, o alho, diz a palavra de Deus, e tinham fartura para comer, mas eram escravos. Então não estão prezando aqui a liberdade, que é o dom maior. Deus os libertou da escravidão do Egito. Não reconheceram isto, apenas reclamaram da fome. E o Senhor então lhes concede carne para comer, manda codornizes. E o povo então se alimenta. E Moisés intercede para este povo. Então toda a reclamação vinha a Moisés. Ele era o guia do povo. E Deus atende então a intercessão de Moisés e favorece o seu povo. No Evangelho nós vemos que o povo vai ao encontro do Senhor, não por causa só do alimento, depois sim, quando acontece o milagre, pensam nisso. Sobretudo na versão de João, no Evangelho de João. Depois o povo quer que ele continue multiplicando pães. Mas aqui, no Evangelho de Mateus, parece este momento em que o povo vai ao encontro de Jesus. E Jesus se compadece. Ele podia muito bem ter dito: João Batista morreu, nós vamos rezar. Foi esta a vontade dele. Esta era a vontade dele, de se encontrar com o Pai, de subir ao monte para rezar. Mas o povo não o deixou. E ele compadeceu-se do povo. Compadeceu-se, que já era tarde, o povo não tinha se alimentado, estava com fome. Ele percebeu, por causa da sua atenção a este povo necessitado. Então a compaixão própria do Senhor. E quer alimentar. Os discípulos se admiram, não é possível. Onde comprar tanta comida? E eles querem então que o povo mesmo parte e vá aos povoados comprar comida. Mas Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles tinham comida com eles. Era pouco, mas Jesus pede que repartem. 5 pães e 2 peixes. E todos se alimentaram e recolheram 12 cestos. Quando Jesus então elevou os olhos ao céu, abençoou os pães e mandou que eles mesmos, os discípulos, repartissem, distribuíssem às multidões o pão.
todos ficaram satisfeitos depois de se alimentarem. E sobrou. Então o Senhor nos ensina, claro que aconteceu um milagre, mas nos ensina também a partilha. Se partilhássemos mais, se a humanidade repartisse mais o pão, se não existisse o egoísmo, ou mesmo o desperdício de alimentos, porque uns podem ter até demais, outros não têm nada. Então, se isto acontecesse no mundo de hoje, de fato, teria pão para todos, com certeza. Então, esta partilha deve acontecer, para que o Senhor então abençoe e alimente com a sua bênção, o milagre que Ele realiza como Deus, tendo compaixão do povo. Hoje também tem esta compaixão e é capaz de favorecer tanta gente necessitada quando acontece entre os homens a partilha. Então aprendamos a sermos generosos, a partilhar, a olhar como Jesus também para os outros, com compaixão. E tendo esta compaixão, vamos com certeza realizar algo também em prol do irmão com fome, necessitado, dividir também cobertor e assim por diante. Então que o coração de Jesus, que tanto nos amou, que se compadeceu de todos nós, nos ajude a vivermos cada vez mais então no amor também e na generosidade, e vivendo também, partilhando com os nossos irmãos e irmãs os nossos bens que o Senhor nos concedeu. E a Ele, portanto, devemos ser gratos sempre e favorecer também os nossos irmãos e irmãs.